nós vamos falar de cuidando da família. E a gente falou sobre a questão da etimologia no latim, né? Eu estava vendo também no grego, ele é pátria, né? E confesso que relacionamento eu sempre uso isso daí também de relar, mas a gente força um pouquinho, coisa legal. Parece que é por aí mesmo, né? De se relar. Mas e é interessante que a família, cara, não tem esse conceito de família como pátria, né? É muito extenso, é muito amplo. A palavra, né, na etimologia, família mesmo, você não tinha no Velho Testamento. Então, assim, quando se refere à família, era a casa, né? A casa de Davi, né? A casa de Abraão, a família. Então, essa questão etimológica, então ela tem um tempo mais recente, né? Sobre a questão, né, da família. Então, a gente vai ver, então, assim, um conceito amplo sobre o que é família, né? E daí, quando a gente pergunta ou fala sobre família, né, então a gente se limita muito a falar sobre a família nuclear, né? Pai, mãe, filhos, né? Mas hoje a família ela tem uma extensão muito maior. Eu sempre falei sobre família e eu sempre também, como psicólogo também, a gente tem que entender, né, as variantes e aquilo que os processos que a sociedade vão sofrendo. E como eu falei domingo passado sobre a família monoparental, né? Então, assim, que é um fenômeno que cada vez cresce mais. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque a gente pode ter uma fala, né? Que é uma fala que você pode discriminar, é uma fala que você pode trazer um peso de preconceito para aquelas pessoas onde que elas não têm essa família familiar. E hoje nós estamos vivendo aí processos sobre a questão aí de adoção e de famílias, né, de pessoas do mesmo sexo. Então, nós temos que tomar muito cuidado para que a nossa fala não seja uma fala discriminatória e preconceituosa e excludente, né? Então, a gente precisa entender que família é família. Então, nós não podemos, nós entendemos os conceitos bíblicos, né, sobre família, mas nós não podemos ter uma fala, né, excludente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Agora, nós vamos falar um pouco hoje sobre a questão da família como a interação, a família como relacionamento, né? Então, de fato, como o Márcio falou, a família, se ela não tiver relacionamento, né, ou se ela não se relar, né, é como se como se os membros não evitassem um ao outro, evitassem o confronto, né? E aí nós vemos problemas, né? Então nós vamos estar vendo alguns aí. Bom, mas antes de mais nada, eu vi uma pesquisa das 10 maiores preocupações da população mundial, um centro de pesquisa e inteligência que fez, que é o Ipsos, né? E eles fizeram uma pesquisa que aí ele vai dar mais de 100%, porque a quantidade de pessoas ultrapassou, né? E elas respondiam mais do que uma pergunta, né? E é interessante, veja bem, primeiro lugar, né, da preocupação mundial é o desemprego, né? Quase que metade da população mundial tem preocupação com o desemprego. Depois vem a pobreza e a desigualdade social. Veja bem, queridos, isso aqui é preocupação. Se alguém faz alguma coisa, se quem está preocupado de fato é um ativista, é uma pessoa que está fazendo alguma coisa, isso é outra coisa. Terceiro, a criminalidade e a violência, né, que está igual aí a pobreza e desigualdade. Depois, logo abaixo,
a corrupção, os escândalos financeiros ou políticos. Depois vem os cuidados com a saúde, aí a educação, o declínio moral, impostos, terrorismo, não é o nosso caso aqui, ameaça contra o meio ambiente. Então, é interessante que a gente, olhando a preocupação das pessoas, o que nós notamos? O que você nota quando você olha que é a preocupação das pessoas? Onde está a família? Então as pessoas, elas estão olhando para o que é externo. É claro que aí a gente vai ver que indiretamente, em alguns casos, a família está ligada. Mas diretamente, ninguém respondeu. A minha preocupação, ou se respondeu, é tão pequeno que não apareceu aí. Mas das 10 que apareceram, essas aonde a família não está relacionada. Então, desemprego atinge a família, sim, a pobreza, a desigualdade, a criminalidade. Mas as pessoas, elas estão preocupadas com problemas exteriores. A educação, mas aí a educação a gente entende como que a escola, o poder público, aí entra a questão da política, do mau uso da máquina, enfim. A questão do declínio moral tem a ver também com a família, mas a gente vê que as pessoas, elas não têm um foco direto na família. Bom, então, vamos ver algumas situações, então, que acabam trazendo problemas e, de certa maneira, desestruturando, E aí a família vai precisar de cuidado. Então, eu peguei 3 aqui. Tem muitos problemas, mas eu entendo assim que básicos, que seriam quando Jesus ele não é a base da família. Nós estamos falando aqui como um cristão. Então a gente pode até ser uma família cristã, evangélica, mas será que na nossa dinâmica Jesus está sendo a base da nossa casa? A outra é quando ocorre uma fatalidade. Quando acontece algum problema muito grave, uma fatalidade, como que a gente gerencia isso? Como que a família, qual é a dinâmica da família para que haja uma solução, ou pelo menos que seja atenuada aí as dores e o sofrimento. E terceiro, quando o egoísmo se instala no lar, quando não há relacionamento, quando as pessoas não se relam, não? Como é bom, ter tantas mulheres na igreja, É ótimo. Pastor não perde uma, Então, quando Jesus não é a base da família, eu vou trazer e também não vou entrar muito nesse mérito que aqui a gente está careca de saber, alguns, principalmente do lado de cá, mais ainda do que os do lado de cá. Tá mal hoje, piadinha. Então, Salmo 27, 1 e 2 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então, queridos, esse é o versículo que a gente tem que ter, na nossa cabeceira. É o versículo que tem que estar muito claro para a gente, para os nossos filhos, Eles têm que crescer entendendo isso, que quem edifica a nossa casa é Deus. É Deus. Quem é o centro da casa é Jesus. Eu estava, esse tempo atrás, o Mateus veio me questionar as questões teológicas, sabe? E uma coisa é você ser questionado pelo seu filho de 5 anos, 6 anos, que tem pergunta que seu filho, o pai não sabe,
E aí, mas o cara de 19 anos aí vai complicando mais. E aí o Matheus começou a me questionar, perguntar algumas coisas e tal. Aí eu cheguei e falei, filho, vai ter coisa que nós vamos ter que ficar, vamos gastar muitas horas aqui para eu te explicar e para eu te convencer. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Você só está aqui por causa de Jesus. Você só está aqui porque um dia eu entreguei minha vida para Jesus, minha vida mudou, tua mãe resolveu não me largar, porque ela ia me largar pela vida que eu estava levando, e por isso, por conta dela tentar ver se realmente de fato aquilo que eu estava falando era verdade, se eu de fato tinha me convertido e tinha mudado, ela acreditou e veio. Só que isso foi tão forte para a vida dela que ela também mudou. Eu não obriguei a tua mãe a ter uma mudança de vida, entregar a vida dela para Jesus. Mas o fato é que hoje nós estamos aqui, e 28 anos depois, porque Jesus está aqui. E você está aqui, filho, porque Jesus entrou na minha vida. Tem coisa que eu não tenho explicação. Então tem hora que a gente precisa deixar muito claro para os nossos filhos que quem edifica a nossa casa é Deus. Que vai ter momentos que nós vamos tomar atitudes racionais, lógicas, e que nós vamos conseguir explicar, mas vai ter outras que a gente não vai conseguir explicar. Tudo bem, meu, agora é fácil eu falar, né? Quando eu era jovem, eu questionava meu pai e minha mãe, muitas vezes. Por que isso? Por que aquilo? Por que eu não posso sair? Por que eu não posso fazer isso? E a gente sabe, né, que como pai, o instinto do pai e da mãe, principalmente a mãe, parece que o instinto é mais aguçado, e traz aquela palavra, filho, eu estou sentindo que você não deve fazer isso. Mas sentindo o quê? Como é que é? Não, você não deve. Por que eu não devo ir? Não vai ter problema, vai tudo. E aí vai e tem a fatalidade. Por quê? É um instinto paterno, é um instinto materno, que a gente tem, obviamente, quando a gente é pai. Enquanto a gente é filho, a gente está do outro lado, a gente está do lado do questionamento. Mas quando o pai e a mãe, eles deixam muito claro quem está governando a casa, que é Deus que edifica, porque senão tudo que está acontecendo é em vão, não tem sentido. Eu explicar para o meu filho, Portugal, por quê? Eu falo, filho, eu gostaria de, sinceramente, depois de velho agora, com a minha vidinha arrumada, estou com o meu estúdio, graças a Deus, está me rendendo bem, tenho um carrinho legal, tenho minha casinha, meu apartamento, boa localização, eu estou bem. Tenho uma igreja de pessoas muito inteligentes, bonitas, amáveis, eu estou legal, eu tenho felicidade, todo domingo vindo à igreja, tenho felicidade de estar num pequeno grupo com os irmãos, eu tenho felicidade de estar junto com o irmão, de participar junto de situações, eu estou feliz hoje na minha vida. Se eu morresse agora, eu estava legal, mas eu não quero. Sou muito meninão, né? Eu e o Felipe. Então, é isso que você... Porque o filho, ele precisa olhar para a gente e sentir firmeza. Eu costumo dizer o seguinte, a melhor decisão idiota do que um idiota indeciso. Você toma a decisão, sabe? É claro que eu não estou dizendo para a gente ser leviano, fazer qualquer coisa, mas tem hora que a gente vai ter que tomar decisão. Tem hora que a gente vai ter que tomar decisão. E quem mais toma decisão no casamento errado? O marido. Por quê? Porque ele é o cabeça. E ele é o que faz mais besteira, é o que toma mais decisão errada. E por isso, cara, porque eu costumo dizer, casamento, se Deus tivesse inventado casamento a 3, seria muito mais fácil, porque na hora de votar não tinha empate. Agora casamento a 2. Eu penso que reuniu lá a Trindade, aí Deus, Pai, Deus, Filho, Espírito Santo, reuniram e falaram, como é que nós vamos fazer agora? Colocamos um homem, uma mulher, e quem vai decidir?
Deus olhou. Eu lá, vai ser homem, brincadeira. Um tem que decidir. E ele colocou o homem. Só que ele falou que a mulher sábia edifica a casa. Então a mulher sábia, ela dá bases. Quantas vezes eu vi o meu pai tomar decisões que tipo, minha mãe que, sabe, o meu pai, mas ele olhava para minha mãe, né? Ela tomava as decisões muitas vezes. Porque nós, homens, nós somos muito lógicos. A mulher não, a mulher, a cabeça dela está a milhão, pensando num monte de coisa. A mulher está falando no telefone, né, com o pé aqui chacoalhando o bebê e o outro passando roupa. Se fosse o homem, estaria passando nenê, falando com o ferro aqui, pronto, vai dar desgraça. Cara, quando eu tô dirigindo, aí eu escuto o som, coloco um óculos, tal, tô indo lá. E quando chega, eu vou para algum lugar que eu não conheço, aí eu tô chegando. Quando eu tô chegando, eu preciso desligar o som, preciso tirar o óculos, não fala comigo, entendeu? Que não jegue assim com um cabresto, assim, não olha, não tira meu cabresto, entendeu? Não, é sério, eu não consigo. Se pá o som, falou, pronto, já perdi o caminho, vou embora. Uma vez eu andei aqui, irmãos, isso não vai edificar nada com você, mas eu lembrei. Eu estava indo aqui nesse rodanel aqui, e tem uma entrada. Se eles fizeram um negócio assim, você não pode errar a entrada de Osasco. Se você errar, você vai cair lá na Anhanguera. E aí eu fui encaixar que eu ia pegar um retorno na Anhanguera. Eu estava indo para Jundiaí. Eu cheguei e falei, Deus, eu estava indo para casa, Deus já era para eu estar em casa, tinha saído do serviço, meu Deus e tal. Aí eu comecei a querer xingar, querer praguejar, eu falei, não, vou glorificar, comecei a glorificar, tal. Aí voltei, não, agora vai dar tudo certo. Aí virei, quando eu cheguei aqui, passando a Castelo, eu não sei o que eu fiz, que eu fui no lugar errado, voltei, no mesmo lugar, aí eu não aguentei. Aí, irmãos, eu falei algumas coisas, já pedi perdão para Deus, o fato que eu peguei. E fui de novo, cara, Aí eu acho que eu quase chorei até, ou então um cisto no meu olho, uma coisa assim, de raiva. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui hoje? Acho que eu mandei mais de 5 quilômetros. Eu já estava em casa, era só virar, pegar aqui no finalzinho da Castelo e cair em casa. Meu Deus, se eu tenho um propósito de todas as coisas, qual é esse propósito? Eu estava fazendo isso hoje. Eu sei que eu fiquei tão assim que eu entrei na Bandeirantes, cara, fui parar lá. Quando eu vi, eu estava na Marginal Tietê, eu falei, Deus, eu estou na Marginal Tietê. Não acreditei, cara. Mas aí daí, depois de muito tempo, eu fui entender isso daí. Deus me falou que eu sou um cabeça dura, que eu preciso prestar atenção nas coisas. Não teve revelação nenhuma, cara. Enfim. Homem é assim, nós somos assim, né? Nossa, assim sou eu, né? Não é assim, não. Graças a Deus. Graças a Deus que o problema dele é só a idade. Bom, quando ocorre a fatalidade, vamos voltar, agora a fatalidade é séria. Bom, queridos, eu acho que essa coisa da fatalidade é quando a gente vê que família é a família. Né? Aí que a gente vê a família, a gente vê o exemplo daquela família. Quando acontece, seja a fatalidade que for, querido, seja aquela desgraça mesmo de perda familiar, seja de uma pessoa que está doente, né? A Marli, ela ontem a gente passou, esses dias todos ela está muito ruim e não sei se é uma gripe muito forte, mas ela ficou de cama e ontem a gente passou o dia no hospital, quer dizer, começou aqui nesse hospital aqui que não presta e depois fomos para outro que está melhorzinho. E aí a gente ficou lá, tempão, e exame aqui, vai e volta, assim. E aí tem que ir lá, né? Cuidar, né? Fazer um negocinho, dar um suco, fazer não sei o que, cuidar da mulher, ela tá lá dói, né? Aí em casa, né? Você vai lavar a louça, você vai fazer uma coisa, aí deu uma acumulada na louça lá,
a de ontem eu lavei, aí a de ontem chegamos lá. Nossa, Carol. A Carol não, cara, é um milagre muito grande. Tinha sido o Matheus, né? E o Matheus foi lá e lavou toda a louça. Fiquei mais de 1 hora aí e tal. Então, assim, são pequenas coisas. Exemplo assim, pequeno de que a gente precisa entender a dinâmica, né? Que a hora que um padece, a hora que o outro vem, estende a mão, a hora que o outro vem, ajuda, né? E porque o outro também se sente acolhido, né? Porque senão fala, né, só eu faço isso daqui, só eu, né? E aí, né? Ninguém me ajuda, ninguém faz nada, né? Então a Marli estava até falando, acho que eu vou na igreja, você vai pregar rápido e tal. Eu falei assim, não, é melhor ficar em casa, mas né, Thalita? Thalita, que todo mundo fala, pastor, vai ser rápido, né? Eu falei, não, então, quando acontece algumas coisas assim, a gente vê quem é quem. Gostou, né? A gente pessoas, e aí essa coisa da família nuclear, ela passa para essa família dos agregados, a família dos amigos, né? Que é interessante que tem hora que os próprios familiares, eles não entram em contato com a gente, não perguntam, não falam nada, mas tem amigos que vão lá todo dia ligar. Então, essa coisa, né, do que é o sangue, né, é muito relativo, a gente sabe, né? Porque tem pessoas como foi até muitos aí acabam levantando teses sobre o relacionamento de Davi com Jonatas, né? Porque ele fala que a amizade dele era mais forte que a de mulheres, o amor dele, né? Então as pessoas acabam confundindo isso, porque você tem um relacionamento com um homem, né? Já fala, nossa, um relacionamento com um homem, né? Você pode ter um relacionamento de amizade, um relacionamento muito forte, um relacionamento de se doar, de dar a vida um para o outro, de ser de fato amigos, amigas, né? E isso muitas vezes a gente não encontra dentro da dinâmica de casa. Mas tem vezes também que é mais fácil a gente procurar o relacionamento fora do que em casa, porque em casa eu vou ter que confrontar, eu vou ter que ser confrontado. Muitas vezes a gente não quer confrontar, quanto mais ser confrontado naquilo que são os nossos erros, as nossas falhas, nossas imperfeições. Você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, mas você é assim, mas você é assado. Então, é difícil, tem hora que a gente não quer ouvir algumas coisas, né? E na hora da fatalidade, é a hora que você não vai chegar para uma pessoa que está lá no leito de morte e começar a jogar na cara dele todas as coisas erradas que ele fez. Você não vai chegar para uma pessoa que está com dengue e falar, tá vendo? Foi Deus que te colocou aí, quem mandou você ser uma pessoa desse jeito que você é? A gente não vai fazer isso. É a hora que a gente vai estender a mão. É a hora que a gente não está olhando para a imperfeição. E aquele que está ali também, ele está fragilizado. E ele muitas vezes, aquilo que que a gente recebeu de herança, que é a culpa, isso vem. A gente é cristão, a gente tem um processo da nossa educação cristã que é fruto do judaísmo. E a culpa é muito forte. Então a gente precisa entender que a gente não tem que procurar o porquê que aconteceu isso, aonde eu sou culpado, mas entender que a graça do Senhor sobre a minha vida é que me purifica. É a graça dele. E que eu não tenho que ficar me remendo, porque a culpa faz com que a gente adoeça. A culpa faz com que a gente não se relacione com os outros. A culpa, ela traz solidão. Então, lá em Gênesis 46, no 31, eu acho muito lindo, assim, é o exemplo maior, né, de fatalidade numa família, de desgraça numa família, foi a história de José. Né, e os desdobramentos, né, que aconteceram. Porque como José agiu, eu penso, queridos, que José era um adolescente quando aconteceu a fatalidade dele ser vendido, dele ser traído.
E no momento da sua fase adulta, ele teria tudo na mão para se vingar. Mas o que ficou para ele foi a família. Que eles eram a família deles. Que eles erraram sim. Mas que agora estava na mão dele perdoar. José é uma tipologia de Jesus também. José liberou perdão. Olha que interessante. Então José disse aos seus irmãos e a toda a família de seu pai: vou partir e informar a Faraó que os meus irmãos e toda a família do meu pai, que viviam em Canaã, onde tiveram fome, vieram para cá. E podia, nesse momento, ter se vingado. Mas foi um momento que ele ainda bate no peito e fala para o Faraó, fala: minha família está aqui. Lá no 47:12, providenciou também sustento para o seu pai, para os seus irmãos e para toda a família, de acordo com o número de filhos de cada um. Queridos, aqui está a família nuclear e aqui está a família expandida, mas aqui está também a pátria. Toda a família, a nação. Mas começou na família nuclear. O milagre começou, o milagre, que eu digo milagre da provisão da nação, do povo de Deus, que estava padecendo fome, privação. E só um milagre podia salvar eles. O milagre estava onde? Naquele que foi fruto do ódio. Só que ele entendeu que atrás de todo aquele ódio, Deus estava movendo a mão dele. E eu confesso que eu estou falando para vocês de uma maneira muito simples, mas na minha cabeça é difícil entender isso. Ou seja, entender a cabeça de José. Se eu estivesse no lugar de José, o que eu faria? Entende? José, a Bíblia em nenhum momento relata, antes dele ver os irmãos, a despeito de todo o sofrimento que ele teve, que ele chorou, que ele estava lá depressivo, que ele estava mal. Aonde ele ia, ele fazia diferença. Porque Deus tinha uma promessa para ele, Deus tinha revelado para ele: a sua família vai se prostrar diante de você. Ele não entendia, mas ele cumpria. E ele agarrou nessa promessa, ele agarrou na promessa. Então ele olhava para frente. Quando alguém vinha falar com ele era um cara, José era um cara visionário, ele olhava para frente. Então isso fez com que ele agregasse junto a ele pessoas, onde ele conseguia se relacionar. Isso ele recebeu uma base na sua casa, na sua família. Existiu um momento fatal, mas antes disso, eu creio que ele era bem resolvido. Tanto é que ele foi tranquilamente falar com seus irmãos. Ele não tinha maldade. Ele estava bem resolvido dentro daquilo que era a dinâmica da casa dele. O amor com os irmãos, com a família, mãe, pai, estava tranquilo. Então era isso que ele tinha lembrança, era isso que ele guardava. E lá no fim da vida dele, quando ele podia se vingar, ele não se vingou. Então a fatalidade, essa fatalidade que não estava na mão de José, mas estava na mão de Deus, trouxe o milagre da provisão para toda uma nação. Não só a sua família nuclear, mas toda a família. Todos os seus irmãos, toda a sua nação. Entende, irmãos? Nós muitas vezes questionamos alguns sofrimentos que não têm explicação. E a gente questiona Deus. A gente briga com Deus. Porque a gente não entende. E a gente quer entender por que nós estamos passando por aquilo.
Por que essa fatalidade? Por que essa enfermidade? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Irmãos, José teria a vida dele inteirinha para ficar praguejando. Mas eu penso que na cabeça dele, um dia ia acontecer de Deus realizar a promessa de um dia o pai dele estar na frente dele, os irmãos dele estar na frente dele. E foi nisso que ele caminhou. E foi nisso que ele acreditou. Então, queridos, hoje tem uma fatalidade na minha casa, pequena proporção agora, com a Marlija, não sabe, fica, se é dengue, se não é, agora o dengue está matando. Então, a pessoa fica lá prostrada, fica na cama. Então é ruim você olhar, você vê tua mulher lá largada, lá na cama, não consegue sair. É ruim eu ver meu pai no estado que ele está, sabendo que ele é uma pessoa que é um homem forte, de fazer barro, colocou uma barra na porta da casa dele, mais de 70 anos fazendo barro. E agora você vê um cara magro, né? Você vê já assim, expressão mesmo, né? É difícil, não é fácil. E aí você pode questionar Deus, falar, e aí Deus? Só que nesse momento a gente se agrega, a gente se junta. Aí vem aqui, é tão interessante que fazia quantos anos nos juntava todos os irmãos, e a gente tudo junto orando, abraçado. O que é que Deus está fazendo na casa da minha irmã, da Elaine? O que é que Deus está fazendo lá na casa da minha irmã, da Eva? O que é que Deus está fazendo na minha casa? O que é que Deus está fazendo na cabeça do Rodolfo, tendo que ficar junto com os meus pais? Deus usa uma fatalidade para abençoar a família, para unir uma família, para trazer um milagre. Mas o milagre não é o milagre da cura. Isso para Deus não é o relevante. Para nós é. Para nós é. Para nós toda a relevância é a cura. É a única coisa que a gente foca. Mas Deus, Ele está querendo ensinar para a gente os processos, né? Tudo o que está acontecendo. Os detalhes, as pequenas coisas, em que a gente vai se juntando, a gente vai se fortalecendo, a gente vai sendo sarado, né? Esses dias eu vi uma reportagem de um pai que o filho foi assassinado, empresário, com dinheiro, mas que ele começou a falar, né, porque ele chorou, ele falou, a vida não tem mais graça. A vida não tem mais sentido. Tem hora que eu penso assim, meu Deus, eu perdi um filho. Tem pessoas que acabam, a vida acaba. Ou o cara vai montar uma ONG e cuidar de crianças desaparecidas, crianças assassinadas que foram estupradas, crianças que passaram por aquilo que o filho dele passou. E aí a maneira dele é elaborar o luto dele. A resiliência dele é aquilo ali, ele cuidar de outros, porque ele vai cuidar como se ele estivesse cuidando do filho dele. Mas nós não precisamos disso, porque nós temos a graça e nós temos a revelação de Deus, e o Espírito Santo de Deus vai nos revelar. Não que eu estou dizendo que é pecado você fazer isso, você montar ONG, você fazer isso daí, vai ser simplesmente por uma questão nossa, né, de fora interior, né, para a gente se sentir bem com a nossa atitude, mas não vai trazer de volta. E muitas vezes, para algumas pessoas, é como se trouxesse o filho de volta, né? E isso já foi. Outro texto, lá em 1 Timóteo, eu confesso que eu não estudei profundamente, mas eu não sei qual é a relação de Paulo com as viúvas. Paulo ele falava muito sobre as viúvas, né? Ele tinha uma preocupação muito grande com as viúvas. E essa questão, até pelo fato de ter os judeus em relação a essa questão do homem e dessa questão masculina da providência, da casa e da mulher, quando ela perde o marido,
Ela é como se, a gente vê lá em Ruth, Noemi se sentia amaldiçoada, porque perdeu seu marido e seus filhos. Ela se sentia a pior das piores. E esse é o olhar também das pessoas para ela. O que essa mulher fez? É amaldiçoada, perdeu todo mundo, agora não tem ninguém. Se não tiver um parente para resgatar, mas até aí, ela tinha essa cultura machista, mas Deus dava esse escape de que um parente poderia resgatar, um parente poderia casar novamente com uma viúva. A gente vê lá em 1 Timóteo, quando Paulo escreve, dá um conselho para Timóteo, um novo líder e tal, um cara jovem, para tomar conta de uma igreja, de anciãos, de pessoas mais velhas, E aí ele dá alguns conselhos para ele, e um deles é esse aqui: mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família, e a recompensar os seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Queridos, eu confesso que essa questão de casa de repouso, asilo e tal, eu tenho dificuldade eu não julgo ninguém por colocar um pai, uma mãe, numa casa de repouso. Eu acho que cada um tem a sua... até porque eu tive a minha avó paterna, a gente trouxe ela para morar aqui em casa, uma época, ela já é falecida, e foi muito difícil, porque assim, para ela, a dinâmica dela, ali, as coisas, ela dominava muito, então foi muito complicado, ao passo que não era só ela, ainda, se fosse só ela, mas ela ainda trouxe uma neta, que era uma prima minha. Então, eu senti isso. Como é que foi difícil, você tá no convívio, principalmente uma pessoa que já tinha uma dinâmica dela, que ela era a dona da casa dela. Então eu não julgo, mas como é difícil, de você ver pessoas assim, num abrigo de idoso, e longe da família, longe dos filhos. Eu não gostaria, eu não sei. Eu não sei, o dia de amanhã, sempre eu falo, tenham filhos, porque você, é uma coisa que, a grande possibilidade de você não parar no asilo, Então, o bom de ter filho é assim, é você cuidar deles, e eles entenderem que um dia eles vão cuidar de você, A gente vai ficando velhinho, a gente vai voltando para a posição fetal, A gente vai voltando a encolher, a gente vai diminuindo, os ossos vão diminuindo, e a gente vai voltando, volta a usar fralda, e aí volta as pessoas da papinha na nossa boca, é o ciclo da vida. E Paulo tinha uma preocupação muito forte. Pessoas que abandonavam os seus. Eu falo para vocês aqui, irmãos, de boca cheia, e pode cobrar de mim. A minha sogra, eu vou deixar ela sozinha. Pode acontecer que for na minha vida, mas se o dia ela tiver que morar com a gente, ela vai morar. Pai e minha mãe nem se falam. Esses tempos nós ficamos sabendo, meu pai doente, ele vai visitar minha avó. No leito, o meu avô falou assim: Cido, cuida da Maria. Meu pai pegou isso tudo para ele. Até hoje. Não vou nem falar questão financeiramente, porque ele cuida de todos os aspectos. E assim, o dia que minha avó abraçou ele, eu não sei quem que falou, nossa, ela deu um abraço assim, acho que o Dodô contou, ela deu um abraço de filho, Então isso é minha família, a gente honrar a nossa palavra, a gente cuidar daqueles que cuidaram da gente, independente daquilo que a gente passa. E aí, queridos, o terceiro e último ponto, que a gente não vai conseguir fazer isso se a gente tiver com egoísmo no nosso coração.
se a gente não entender os processos. O camarada chamado Kuyper, ele fala o seguinte: o egoísmo não é apenas pecado, mas encontra-se na raiz de todo pecado. Todo pecado, a raiz é o egoísmo. É quando eu não penso no outro, seja o outro, meu cônjuge, meu filho ou meu próximo. Quando eu tenho uma atitude em que eu estou levando em consideração a minha vantagem, onde eu me coloco como senhor e não como servo, eu sou egoísta e eu estou pecando. E eu vou errar, eu vou pecar, eu vou me desviar do foco. Em nenhum momento, queridos, nós vemos naquilo que é o nosso papel como cristão o egoísmo. Pelo contrário, o nosso ego é colocado de lado e a gente é chamado a servir. A servir. Cara, isso era muito forte em Jesus. O exemplo, assim, um dos mais fortes, assim, o mais forte, é claro, foi a morte dele. Mas um dos momentos assim, muito fortes que eu vejo foi quando Jesus, já falei muito aqui sobre isso, quando Jesus ele está naquele momento em que ele está para participar do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Naquele momento, ele tinha acabado de pregar para a multidão e orar, estar junto com a multidão. Ele estava cansado. Aí, ele tinha mandado os discípulos irem nas casas, evangelizar. Aí os discípulos estão voltando e estão em cima dele para dar o relatório. Estão querendo a atenção dele. É que nem teus filhos, quando querem atenção. Eles são filhos, eles querem, porque ele não está nem aí. Muita gente tem que ficar educando o filho. O pai está conversando, a mãe está conversando. Eles querem atenção. E os discípulos queriam a atenção de Jesus. E tinha uma outra situação. Lázaro tinha acabado de morrer de uma maneira trágica e tudo indicava que o próximo era Jesus. Ele era homem, ele era 100% Deus, mas era 100% homem. Ele também tinha medo. Ele tinha sentimentos. Então ele estava triste pela morte do primo e com medo, porque ele podia ser próximo a morrer da mesma maneira ou pior. Então pensa como é que está a cabeça de Jesus. E os discípulos, para ele, falaram: Jesus, olha, despede a multidão, manda embora. O senhor está cansado, a gente também, está todo mundo exausto. Manda embora, vai descansar. E ele tinha saído para ficar só, para ter uma sós com Deus, para chorar, mas nem isso ele podia. O que ele fez? Ele foi lá. Ele falou: vai, vê o que eles têm. Aí foram lá, acharam os pães, os peixes, e aí o milagre aconteceu. Ele continuou ali. Ele estava servindo. E muitas vezes a gente não quer servir. Muitas vezes a gente quer ficar em casa. Muitas vezes a gente não quer vir para a igreja. É fácil. Agora é fácil, né? Tem um monte de programa de televisão aí. A gente não quer. A gente não quer pagar o preço. A gente não quer pagar o preço de uma visita. A gente não quer pagar o preço de ter que, naquele momento, um momento que seria um momento de descanso, aí eu ter que ajudar alguma pessoa. Muitas vezes essa pessoa está do nosso lado, na nossa casa. Aí, quantas gente fala mal de outras religiões que fazem as obras, né? Só para receber algo em troca, por mérito, para ter um lugarzinho no céu. Mas a gente, muitas vezes, não está fazendo em casa. E aí acaba fazendo igual, porque aí a gente vai ajudar outros, mas esquece dos de casa. Porque a gente não quer ser confrontado.
A gente não quer parar e falar, vamos ter uma DR. Vamos discutir a relação. Vamos ver onde eu estou errando, onde você está errando. A gente não quer. A gente simplesmente vai jogando debaixo do tapete. Por que muitos casamentos acabam? Porque não tem DR. Porque não discute a relação. Porque ninguém quer abaixar a bola. Não, você está certo. Não, eu estou errado. A gente vai discutir, vai bater boca. Mas é aqui, começa aqui. Pai e mãe. É o exemplo que a gente dá para os nossos filhos. Né? E muitas vezes na relação a gente está sendo egoísta. E a gente não está dando bom exemplo. Olha lá. Provérbio 18:1 diz assim: busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra a sabedoria. Então, trocando em miúdos, quando a gente se isola, a gente está sendo burro, a gente está sendo ignorante. Quando a gente tem que confrontar, quando a gente tem que estar com o outro, quando a gente tem que se relacionar, o que a gente faz? A gente se isola, a gente sai, a gente fica na nossa, e aí a gente não está sendo sábio. Alguns outros textos aí. Êxodo 20:12. Honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar o pai e a mãe, o que é? Obedecer. É não achar que tudo é pra gente, né? Porque aí cai o egoísmo. Porque você não honrando teu pai e tua mãe, você está dizendo o quê? Você está dizendo que você está certo, que ele está errado. E tem hora que mesmo o pai e a mãe estando errado, a gente precisa honrar. Porque ele é autoridade acima de nós. Mas muitas vezes a gente não honra. Porque a gente fala assim, sério, também é, isso aí. Eu tenho minha razão. Eu sei que mesmo quando o pai e a mãe estão errados, se a gente honrar, Deus vai falar para ele. Deus vai ministrar para ele. Efésios 6:1-2 diz assim: filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Esse no Senhor é muito importante, queridos. Porque é uma obediência sem questionamento. No Senhor é entender que nós somos servos. Que o nosso Pai é autoridade. Pois isso é justo. E aí Paulo vai falar sobre o primeiro mandamento, né? Esse é o primeiro mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. É um mandamento com promessa. É interessante o mandamento com promessa, que você faz algo e sabe que você vai ter recompensa. É fato. Honra o teu pai e a tua mãe, para que tenha vida longa. Querido, não é porque todo mundo que morre cedo ou morre novo é porque não honrou o pai e a mãe. Isso é um fato. Quando a gente não honra, a nossa vida não é longa. Provérbios 17:6 diz assim: os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são orgulho dos seus filhos. Que é isso? É a alegria das gerações. É a alegria ou o orgulho que você tem no teu avô, no teu pai, e vice-versa. É quando você se alegra, queridos. Todos nós aqui temos defeitos, todos nós aqui temos falhas. Muitas vezes nós esperamos dos nossos filhos aquilo que nós não fomos. Nós muitas vezes vislumbramos os filhos bem-sucedidos, né? Eu nunca ia imaginar o meu filho DJ. O Mateus está com barulho de ser DJ. Um tempo atrás que ele falou que queria fazer nutrição.
falei, tá bom. Não era nutrição, eu que queria, era gastronomia. Eu acredito, mesmo sabendo que ele não sabe cozinhar um ovo. Pai, a gente tem que ser assim. A gente vai, incentiva, e depois a gente fala, mas você fritou um ovo já? Como é que você foi? Foi bem? Foi legal? A gente vai, porque a gente trabalha com o que é positivo. A gente precisa se orgulhar dos nossos filhos. Esses dias eu cheguei e falei, esse dia não, ontem, para ser mais preciso, eu falei alguma coisa para a Carol, e ela virou para mim e falou assim, dá graças a Deus de que eu não fui como você. Eu falo que quer, escuta que não quer, né? Eu nem lembro o que eu falei, mas eu sei que ela falou isso para mim. E ela tinha razão. Então, tem horas que a gente está querendo um padrão Copa, né? Que é um padrão que não existe, né? Que não tem, é o top, né? A gente está cobrando demais, a gente esquece de elogiar, né? De ter orgulho dos filhos. E também de ter atitudes em que os filhos se orgulhem da gente. De ter orgulho dos nossos avós. Como é bom você lembrar, né, das pessoas, mas de uma maneira não só saudosista, mas de que aquela lembrança ainda continua te trazendo ensinamento. E para terminar, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a sua fé, e é pior do que o infiel. A gente tem que entender que o teu irmão depende de você. Que é fato que os filhos dependem da gente. É fato que os pais dependem da gente também. Não necessariamente a dependência financeira, mas a nossa alegria é a alegria dos nossos pais. E a gente precisa entender que a alegria dos nossos filhos é a nossa alegria. Não é que a nossa alegria é a alegria deles. Ou seja, aquilo que nós vislumbramos e queremos para eles é o que tem que ser. Os nossos filhos, eles vão ter a vida deles. Eles vão sofrer, eles vão passar, eles vão cair. E a gente tem simplesmente que estar ali para levantar. Muitas vezes a gente está querendo dar um mergulhão assim, ó, para não deixar ele cair. A gente não deixa os filhos passarem por situações de aprendizado, achando que isso vai preservá-los, isso vai tirar a oportunidade deles aprenderem com os seus erros, com as quedas, com as fatalidades, com as crises. Só uma reflexão: quando nós cuidamos da família e somos cuidados na família, os vínculos eles são fortalecidos, formando assim indivíduos capazes de estabelecer relações duradouras e viver o Evangelho pleno. Então, quando a gente faz com que esses atritos, né, eles possam redundar em bênção, né, os problemas, a gente chegar num acordo, não jogar debaixo do tapete, as nossas relações elas vão ser duradouras. Nós vamos ser pessoas menos problemáticas. Nós vamos poder ajudar os outros a resolver os seus problemas. Porque muitas vezes nós estamos querendo resolver o nosso problema, aliás, querendo resolver o problema dos outros, mas a gente não consegue resolver os nossos. Eu quero terminar com uma frase de John Wesley, que diz assim: aprendi mais sobre o cristianismo com a minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Eu quero dizer para vocês que eu aprendi mais teologia com o meu avô, com a minha avó materna. Gostaria de poder falar isso da minha avó paterna, mas não posso. Com o meu pai e com a minha mãe eu aprendi muita teologia
pregar, né? Eu vi muito teólogo pregar, mas eu posso roubar a frase de John Wesley. Eu aprendi muito com a minha família. E eu espero que um dia meu filho e a minha filha possam falar: eu aprendi muito com meu pai.